Para Jesus, a todos os meus irmãos e as minhas irmãs, que Deus abençoe a todos vocês grandemente em nome de Jesus. Vamos para a meditação da palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa vida, a nossa alma, ela se alimenta da palavra de Deus. O nosso corpo, isso aqui, ó, o nosso corpo se alimenta dos frutos dessa vida. Mas a nossa alma, aquilo que está dentro, aqui dentro, ó, o que está aqui dentro, se alimenta de quê? Da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter o discernimento de tudo aquilo que ouvimos para saber se vem da parte de Deus ou da parte do diabo. O nosso objetivo em todas as mídias sociais, ou o meu objetivo em todas as mídias sociais é falar de Jesus. Tá vendo isso aí, ó? O meu canal no YouTube, ó. Meu canal no YouTube, o nome tem Gelson, o nome é Gelson Bezerra Oficial. Aí você encontra narrações, história, testemunho, tudo para a edificação do povo de Deus. Você pode ver que a minha vida sempre foi assim, sempre vai ser assim. Exaltar o nome do Senhor. Eu trabalho com mídia social e rede social há mais de 10 anos. Estou cadastrado em quase 20 redes sociais ou mais. É que eu não cheguei a calcular direito, mas dá quase isso ou mais disso. Como é que o irmão consegue controlar tudo? Controla tranquilo. Porque rede social para mim, irmão, não é ficar tomando conta da vida de ninguém, não. É falar o que Deus quer e sair. Agora tem gente que quer rede social e mídia social para querer tomar conta da vida dos outros. Aí, meu irmão, você não vai conseguir controlar nenhuma, quanto mais 20, igual tem. Rede social é isso. Entrei agora, não entrei? Tô ali, tô falando de Jesus, anunciando, fazendo as boas novas, dando testemunho, contando uma história, terminei, saí. Aí tem gente que quer ficar olhando a vida dos outros. Que a pessoa come, que a pessoa bebe, que a pessoa se vê. Não. Rede social é que nem igreja. Você vai para receber algo de Deus e ouvir algo de Deus, ou falar algo de Deus. Terminou e cada um foi para a sua casa. João 7,53. E cada um foi para a sua casa. É assim que tem que acontecer, meu irmão. Desse jeito. Entendeu? Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar? A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Busque a Deus. Busque a Jesus. Busque o Espírito Santo para te orientar. Deixe o anjo de Deus te guardar de todo mal. Vamos meditar na santa palavra de Deus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Que diz assim a palavra do Senhor: a tentação de Jesus. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares.
E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, entenda uma coisa: quando eu entro aqui para ler a Bíblia, ou abro a Bíblia para poder ler, eu tenho que entender muito bem que aquilo que eu estou lendo é um recado de Deus para a minha vida e o alimento para a minha alma. Entendendo assim, compreenda-se muito bem que Deus já deixou o remédio, a cura, a restauração, a renovação para a sua vida e minha vida, escrito na Bíblia Sagrada. Quando eu olho aqui, meu irmão, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu vejo a orientação de Deus e o cuidado pelos seus servos, aqueles que buscam ao Senhor e se entrega para Ele em espírito e em verdade, compreende muito bem o recado do Senhor. Meus irmãos, olhando a Bíblia Sagrada, não foi qualquer pessoa que tentou a Jesus. A Bíblia é bem clara. E Satanás tentou a Jesus no deserto. Vamos então ver e ler nas Escrituras. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus começou a atravessar o deserto dele. Ele atravessando o deserto, começou as coisas a acontecer, irmão. Não é assim na tua vida e na minha vida? E começou a acontecer de uma tal maneira que ele começou a ter fome. E nisso que a fome, quando estava ali sobrevindo, o diabo, que é aproveitador, que só chega no momento da adversidade, só chega no seu momento de maior necessidade, ele começa a querer tentar Jesus. E ele diz: faça que essas pedras se transformem em pão. Jesus se desesperou? O que Jesus fez? Versículo 4. E ele, porém, respondeu e disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, a criança, o ancião e as mulheres, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu para Satanás. Essa é a resposta que você tem que dar para o diabo, para o teu inimigo, para aquele que quer tirar a tua fé, dizendo que é em vão estar na casa do Senhor. Irmão, nunca, para mim, particularmente para mim, não sei você, mas particularmente para mim, nunca foi em vão servir a Deus, nunca. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, estar servindo hoje a Jesus. Aonde eu estaria, aonde você estaria, aonde nós estaríamos se não fosse Jesus? Será que estaria vivo? Será que estaria aí entre nós? Porque o mundo é ilusão e fantasia, irmão. O mundo passa, a Bíblia diz, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está em qual vontade? Em qual vontade você está? Você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Precisa eu detalhar aqui? Precisa? Vamos continuar. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo começou a querer colocar dúvida em Jesus. O diabo começou a querer provar para Cristo, dizendo: prova que você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo.
É como aquela pessoa que sabe que ali na frente está perigoso, sabe que não dá para passar e quer tentar a Deus e quer ir lá passar. Aí depois morre, bate as botas, vai embora. Ah, por que o Senhor permitiu? O que está escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você já está lá fora é uma coisa. Agora, quando você pode esperar, meu amigo, ora Deus espera. Aí aqui está o diabo tentando a Jesus. Prova para mim, Jesus, que você é filho de Deus. O diabo falando para Jesus. Lança-te aqui lá embaixo, que está escrito, não vai te acontecer nada não. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentará o Senhor teu Deus. Está aqui escrito, ó. Está aqui, ó. Versículo. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Está ouvindo, capeta? Está ouvindo, diabo? Está ouvindo, demônio? Está ouvindo, hostes espirituais da maldade? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o diabo, querendo ou não querendo, o nosso Deus ainda é Deus dele. Para o diabo fazer qualquer coisa, tem que pedir autorização a Deus. Tá difícil de compreender, irmão? Mas claro do que isso. Vamos continuando. Aí, novamente, olha só, o diabo tentou a primeira vez, tentou a segunda e vem ele na terceira vez. Aqui, ó. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E aí? Como é que o diabo vai dar aquilo que não é dele? Explica isso, irmão. Quero que você pense comigo. Como é que a pessoa vai dar uma coisa que não é dele? Você já está entendendo? A minha compreensão é bem clara, irmão. Eu não tenho esse negócio de ficar fazendo rodeio, não. Quer água? Tô com uma sede. O rico pediu água lá no inferno, irmão. Eu não tô no inferno, não. Tô na terra. Tô com sede aqui agora. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Tá dando para compreender o que Deus está falando? Como é que o diabo vai dar aquilo que não é dele? Como é que você vai dar aquilo que não é teu? Ou tá difícil compreender o que eu tô falando? Não é possível. O diabo chega para Jesus e diz, Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorarem. Irmão, eu acredito, irmão, tá escrito aqui não. Eu acredito que Jesus caiu para trás de dar gargalhada, irmão. Eu acredito assim, se você não acredita, eu acredito. Imagine Jesus rindo da cara do Satanás. Aí o Satanás fala, você tá rindo de quê, Cristo? Eu não tô achando graça nenhuma. Tô te fazendo uma proposta boa. Tá rindo de mim por causa de quê, Cristo? Imagine Jesus rindo, irmão. Caindo para trás de dar gargalhada. Aí o diabo insistindo ali, tá rindo por causa de quê? Aí Jesus vai, tá bom, ô Satã, ô miserável do inferno. Tá, tu só tem alguma coisa, diabo, escute isso aqui. Você só tem alguma coisa porque o meu pai no céu ficou com pena de você. Porque você estava andando desabrigado pela rua do universo. Você estava morando nas galáxias, na rua do universo. Você e a terça parte dos anjos. Tudo sem casa. Aí o meu pai ficou com pena de você. Aí isso é Jesus falando pro diabo. Aí o meu pai ficou com pena de você, fez uma casinha para você. Você hoje tem um lugar para morar que é o inferno, porque o meu pai ficou com pena. Agora você quer me dar o que não é teu? Imagina, irmão, Jesus jogando isso na cara do diabo. O diabo ficou sem graça, amigo. Trouxa é aquele que acredita que o diabo tem alguma coisa para dar. O diabo tá morando de favor no inferno, meu amigo. Ou você não sabia? Eu vou detalhar para você. Tu não ouviu essa pregação minha ainda não? Eu tenho uma pregação minha no YouTube que tem esse tema. Vai lá para você ver, tá completa. O tema é morada nos céus, morada na terra e morada no inferno. Eu vou te explicar aqui. O inferno é a moradia de Satanás. É o reino de Satanás. O inferno é a morada de Satanás e a prisão dos ímpios pecadores. A cadeia dos ímpios é lá no inferno. Aqui na terra, você tem os presídios.
Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, inclusive a Flor de Lis está fazendo uma campanha poderosa. Sabia não? Eu aconselho a você que não está assim muito batendo mais com seu marido. Você tá nem aí mais pro seu marido? Agora esqueceu, né? Pela omissão dos homens, pela omissão dos Deus tá levantando as mulheres. Aí os maridos estão lascados, irmão. Pode nem falar nada. O conselho de Paulo foi, quer saber alguma coisa? Pergunte seu marido em casa. Mas não. Quer ter autonomia e autoridade até em cima dos sacerdotes. Quer esculhambar os sacerdotes, quer esculachar os sacerdotes, esculachar até o próprio marido. Entendeu? Mas você que não está mais satisfeita com seu marido, eu aconselho a você, eu não sei se é no Bangu 1, 2 ou 3. A Flor de Lis está fazendo uma campanha poderosa lá no Bangu, lá no presídio. O tema da campanha é Meu Marido para Jesus. Tá doido para se livrar dele mesmo? Vai lá, não, vai lá no presídio lá fazer a campanha lá. São 7 sexta-feira que me falaram. 7 sexta-feira lá, o tema da campanha. Meu marido para Jesus. Dentro de pouco tempo tu vai mandar teu marido embora para a glória. Se não for na oração, vai ser na bala que ele vai embora. Você não tá mais gostando dele mesmo? Entendeu? Isso eu vi o rapaz no trem falando isso. Depois eu vou até pesquisar qual o horário que começa a campanha. Eu vou trazer melhor aqui. Campanha da Flor de Lis. Conhece a Flor de Lis, não? Aquela que mandou o marido para Jesus. Então essa daí mesmo. Ela tá com a campanha poderosa lá em Bangu. Meu marido para Jesus. Tu não tá mais nem aí mais pro teu marido mesmo? Entendeu? Tá atropelando Bíblia, versículo. Então vai lá fazer a campanha. Pelo menos tu vai se livrar de uma vez dele. Entendeu? Um dia que eu encontrar uma campanha ao contrário, a minha mulher para Jesus, eu trago aqui pros maridão aí que não tá mais afim das esposas também para fazer a mesma coisa. Mas a campanha começou, tá lá em Bangu. Então, isso é outro assunto, mas vamos lá. Aí, conforme eu tava anunciando, que tá lá no meu canal no YouTube, o tema da mensagem é morada nos céus, morada na terra e morada no inferno. O inferno, meu irmão, para você que não sabe, o inferno não é uma prisão. O diabo não está preso no inferno. O inferno é o local onde o diabo descansa o chifre dele. O inferno é o lugar aonde o diabo descansa o chifre dele. Por isso que ele veio aqui para a terra. Deus perguntou assim, da onde tu vem, Satanás? Livro de Jó. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra, Criador. Tu não tem o que fazer no inferno, não? Ah, Criador. Tá dando nem pra me descansar direito. É uma gritaria direto lá no inferno. Esses ímpios aí, ó, morre tudo em pecado, aí já desce gritando lá pro inferno. Melhor vir aqui pra terra ficar cirandando, jogando dados inflamados, derrubando um, derrubando outro. E é melhor ficar por aqui. Depois eu desço pra lá de novo e fica tudo certo. O diabo fica cirandando na terra. E em momentos em que ele quer repousar o chifre, ou descansar o chifre, ele desce para o inferno. Você aí que serve o diabo, que acha que o diabo vai te dar alguma coisa, ou te deu alguma coisa, o dia que você morrer sem salvação, você vai queimar no fogo do inferno. Você vai ver que foi a maior furada você ter servido a Satanás. O meu compromisso é com a verdade, irmão. Eu não venho pra cá pra fazer rodeio, não. Glórias a Deus. A minha rede social é pra isso. Ninguém se mete nas minhas redes sociais. Só Jesus. O que ele mandar eu fazer, eu faço. Agora tem um monte de gente, irmão, que tem medo da verdade. Tem um monte de gente que tem medo da verdade. Por isso que o diabo chegou até Jesus. Tu acha que ele chegou até Jesus de qualquer maneira? Ele veio como um Dom Juan. Ele usou aquele terno de grife dele do inferno, o terno de linho. Imagina ele chegando para Jesus. Jesus, eu tenho uma palavra para te dar, Cristo. Aí Jesus está ali no deserto, com fome. Fala, Satã. O que você quer falar? Jesus, tu é filho de Deus mesmo? Faça que essas pedras se transformem em pão. Aí imagine Jesus olhando para a cara do Satã. Satã. Esse terno bonito, hein, diabo? Terno bonito, hein? Quer um, Jesus? Quer um terninho desse, Jesus? Eu te dou também, Jesus. A gente negocia, Jesus. A gente negocia. Se você vai ser terno bonito, hein? Mas tem um porém. Só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Nem, o homem, a mulher, a criança, o ancião.
só vai viver da palavra. Nem só de pão viverá eles, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imagina a cara do diabo. É fogo, né? Pensei que ia enganar o filho de Deus. Ele já me deu uma paulada, mas vou vir com a segunda pancada. Aí não vai nem perceber. Jesus! Tem mais uma palavra para ti, Jesus. De novo, capeta. Tu não tem o que fazer no inferno, não? Ah, gritaria do terrível lá no inferno. Mas tem uma palavra para tu aí. Tem mais uma palavra. Jesus, tá escrito. Antes daqui abaixo, que não vai te acontecer nada. Deus vai usar os anjos para te guardar, te livrar. Não vai acontecer nada. Aí Jesus olha para a cara do Satanás. É, Satanás, esse terno é bonito, hein? Mas no céu tem melhor. No céu é vestimenta branca e comprida. Mas tem um porém. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que pensa que o diabo é Deus, irmão. O diabo não é Deus, não. É anjo caído. Foi expulso do céu. E só tem uma moradia porque o Criador, o nosso Deus, ficou com pena de Satanás. Satanás estava mendigando, era mendigo na rua do universo. Andava pela galáxia catando latinha para poder tentar se levantar. O Criador ficou com pena, chamou Jesus. Jesus, tô com pena do Satã. Tô com pena dos demônios que tá com ele. O que você vai fazer, pai? Vou fazer uma casinha para eles. Aqui, pai? Vai ser vizinho nosso aqui do lado das mansões celestiais? Não, de jeito nenhum. Lá embaixo onde ele pecou. Vai ser lá no inferno. Aqueles que lê a Bíblia na profundidade vai saber que a casinha do Satanás é lá no centro, lá no fundo da terra, no centro da terra. Aí o Criador foi lá, usou, fez expansão com a mão poderosa dele e fez a casa do Satanás lá embaixo. Por isso que no livro de Provérbios está escrito assim: o sábio olha para cima para se desviar do inferno que está lá embaixo. Entendeu? O inferno é a moradia de Satanás e a prisão dos ímpios pecadores. Deu para compreender? Mas vamos lá. Vamos continuar. Aí o diabo vem. Jesus, tudo isso eu te darei. Ó, Jesus, ó. Tudo isso eu te darei. Pensa, pensa. Tu vai sair desse desertão teu aí, Jesus. Ó, tu vai ter de tudo. Tudo isso eu te darei. Só vou pedir uma coisa, Jesus. Só uma coisinha, só uma coisinha, só uma coisinha. Aí o que é que tu quer, Satã? Prosta e me adora. Irmão, é o que eu estava falando aqui na mensagem. Jesus caiu para trás e começou a rir, irmão. Imagina a gargalhada de Cristo. Está escrito na Bíblia, irmão. E o Senhor se rirá deles. Está escrito. Imagine Jesus caindo na gargalhada, na cara do diabo. E imagina o diabo. Tá rindo de quê, Jesus? Eu não tô achando graça, não. Tá rindo de quê? Tá rindo da minha cara por causa de quê? Por causa do meu chifre que tá grande? Por causa da minha cauda? Por causa das minhas asas? Tá rindo de quê, Jesus? Eu não tô fazendo palhaçada nenhuma. Tô te propondo te dar tudo. Mas é por causa disso que eu tô rindo, ô diabo, seu miserável do inferno. Tu tava mendigando pela rua do universo. Ficava catando latinha pelas galáxias. Você só tem alguma coisa porque meu pai me deu. Meu pai te deu, quer dizer. E não é nem a terra, te deu uma moradia para você morar lá no inferno. Senão você tava desabrigado até hoje. Irmão, como é que o irmão prova que Deus deu o inferno pro Satanás? Só você ler a Bíblia, ignorante. Enquanto você ficar aí ouvindo enganadores, você nunca vai compreender a verdade. Vai ler a Bíblia que você vai ver lá. O que está escrito na Bíblia? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Se foi preparado, é porque não existia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, estou na igreja há mais de 20 anos. Eu não paro um minuto sequer de meditar nas escrituras. Me chamam para um montão de coisa aqui. Eles me oferecem um bocado de coisa aqui, irmão.
Vamos para isso, vamos assistir um futebol, vamos assistir isso, vamos assistir um teatro, vamos assistir um parque, eu vou para esses lugares nada, irmão, eu vou ir para onde Deus está. Aonde Deus está, eu quero estar. O salmista falou assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer água? O rico estava lá gritando, lá no inferno, lá querendo água. Pai Abraão, eu tenho que ir a Lázaro, Pai Abraão, molha a ponta do seu dedo e me refresca a língua, que eu estou atormentado nesta chama. Pai Abraão, ele queria água. O rico queria água, ele estava com sede. Vamos lá. Essa é parte da educação. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, então, o que acontece? O diabo fez de tudo para tentar enganar Jesus, para tentar tirar Jesus do caminho. Mas como é que ele vai enganar Jesus ou tirar Jesus do caminho se Jesus é a palavra viva? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí qual foi a resposta que Jesus deu? Está aqui na Bíblia a resposta que Jesus deu. Ó. E disse-lhe o diabo, tudo isso eu te darei, se prostrado e me adorarem. Aí a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e serviram a Jesus. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Estamos aqui ao vivo agora, nesse momento, trazendo uma palavra de vida aí para todos vocês. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dar um recado para vocês aqui. Aproveite as redes sociais e mídia social para falar de Jesus, meu amigo e minha amiga. Aproveite enquanto ainda está aberto. Tira essa ignorância da sua cabeça. Eu não sei o que foi que o diabo colocou na tua cabeça. Não, a igreja não precisa disso. Então, esse é problema teu. Quem não precisa, você que não gosta de fazer isso e quer proibir os outros de fazer. Eu vou dar um conselho aqui para os meus amigos e minhas amigas. Se você está num lugar aonde o pastor ou a missionária quer mandar em você a um ponto de te proibir de falar e pregar na rede social, sai desse lugar de treva e vai para um lugar de luz. Porque nós não temos muito tempo não, meu amigo e minha amiga. Uma hora ou outra desse daí, Deus pode estar te usando nas mídias sociais e rede social para ganhar vida. E você fica com aquela historinha assim, eu sou obediente ao meu pastor, sou obediente à minha missionária. Aí tudo que eles falam, você sai acatando. Eles te proíbem um monte de coisa, você sabe que tem coisa que tá fora do contexto, tá fora da realidade, entendeu? E você acata. Glórias a Deus. Isso aconteceu com um amigo meu, que mora lá em Realengo. Ele trabalha no mesmo lugar. No Realengo não, acho que é no quilômetro 33, 32, para lá, para aquelas bandas lá. Ele começou a pregar, ele pediu para me dar umas aulas para ele, eu dei umas aulas para ele. E aí ele começou a pregar nas redes sociais, começou a tocar o instrumento dele. Aí o pastor dele ameaçou ele. Falou, ó, cancela aquilo lá nas redes sociais. Se você continuar, eu vou te colocar no banco. Você não é pastor, você não é do ministério. Aí ele ficou triste, ele saiu cancelando tudo. Aí ele veio conversar comigo. Eu falei, poxa, meu jovem, o que está acontecendo? Não estou te vendo mais nas redes sociais, tu sumiu de lá, eu te assistia direto lá de casa. Aí ele, meu pastor me proibiu, irmão. Eu parei, meu pastor me ameaçou de tomar minha carteirinha, de me colocar no banco. Eu falei, que isso? Você acatou isso? Ele tem que obedecer ao nosso pastor, né? Aí eu falei assim para ele, concordo. A gente tem que obedecer ao nosso pastor, com certeza.
Irmão, você tem que obedecer tanto que o dia que o pastor falar que essa noite você não vai dormir com a sua mulher, porque é a vez dele de dormir, você vai lá e obedece o seu pastor. Sabe o que ele fez? A reação dele? Tá repreendido, irmão. Que falta de respeito é essa? Como é que eu vou permitir um negócio? Isso aí que você tinha que fazer. Eu falei isso para você acordar, para você despertar. Existe uma coisa que se chama intimidade e vida pessoal. Igreja é igreja, vida pessoal é vida pessoal. Você jamais pode deixar o pastor se meter na sua vida pessoal. As redes sociais é tua, não é do teu pastor. Se ele falou que vai te colocar no banco, o que você tem que fazer? Pastor, muito obrigado pelo tempo que eu tive aqui. Toma aqui minha carteirinha, tô saindo, tô indo para outro lugar. Vou para um lugar que pelo menos não se meta na minha vida pessoal e nem na minha família. Entendeu? Porque a minha rede social é o trabalho e ali eu aproveito para poder também falar de Jesus. Como é que o senhor vai falar para mim que eu não sou capacitado de Jesus? Se a jumenta pregou, por que eu não posso pregar também? Ou o senhor está me chamando de jumento, que eu não posso falar a verdade de Jesus nas minhas redes sociais? Você entendeu, meu irmão? Quantas e quantas vezes eu fui perseguido, meu amigo e minha amiga? Quantas e quantas vezes se levantaram contra mim? Quantas e quantas vezes tentaram me parar? Até quando eu comecei na emissora de rádio. Eu congregava numa determinada igreja que quando eu comecei na emissora de rádio, eu explodi na emissora de rádio em audiência. Aí o pastor, em vez de ficar feliz, ele chegou para mim e falou que era para mim sair do ar ou passar o horário para ele, porque eu não era do ministério e eu estava proibido de fazer a locução na rádio. Graças a Deus que naquela época eu já tinha mais ou menos discernimento de vida pessoal. Eu falei, não, pastor, não vou sair do ar não, estou falando de Jesus, estou falando da vida de ninguém. Ele é por isso mesmo. Você não está autorizado a falar. Aí sabe o que eu fiz, pastor? Vou fazer o seguinte, para não ficar chato entre eu e você. Vamos fazer o seguinte, toma aqui a minha carteirinha, estou saindo dessa igreja, vou para outra. Ele, não, tu não pode sair daqui não. Se você sair daqui, para onde você for, eu vou lá te denegrir. Assim mesmo, irmão, desse jeito. Tá pensando que eu fiquei com medo? Entreguei a carteirinha e saí. Aí ele foi lá na outra igreja falar de mim. Falar que eu tava desviado, endemoniado, que eu saí em rebeldia, que eu saí em pecado. Eu falei, não, não saí nada disso não. Se o senhor quiser acreditar, o senhor que sabe. Ele tá me perseguindo por causa que eu comecei nas mídias sociais e redes sociais, quer dizer, na emissora de rádio, e ele não quer que eu fale no ar. Aí sabe o que o pastor da igreja para onde eu fui falou? Não, mas ele tá certo, você tem que obedecer o seu pastor. Aí vai eu entregar outra carteirinha de novo. Toma aqui então, que eu tô saindo. Eu fui saindo, irmão. O que eu não podia era ir pro mundo. A Bíblia fala, se te perseguirem numa cidade, se te perseguirem no lugar, vai para outro. Tu acha que Paulo, ele abriu um monte de igreja como? Ele abriu uma igreja aqui, abriu uma igreja ali, abriu uma... e saiu indo. Ele ficou parado num lugar só não. Imagine se ele ficasse em Jerusalém. E rapaz, isso é mistério, hein? Imagine se ele ficasse em Jerusalém. Na hora que Pedro chegou para ele com a maior ignorância. Tu nunca percebeu isso não nas escrituras? O racha que deu entre Pedro e Paulo? Os dois brigaram feio, discutiram feio, irmão. Aí Paulo, sabe o que Paulo fez? Ó, Pedro, tu fica aí em Jerusalém mesmo que eu tô saindo, tá? Tô saindo fora. Eu vou lá para Tessalônica, eu vou lá para Corinto, eu vou lá para onde tá Tito, para onde tá Timóteo, fica por aí. Entendeu? Depois a gente se acerta de novo. Paulo foi embora fazer obra missionária. O que tá precisando hoje é você ter a ousadia e a autoridade, irmão, de não deixar ninguém te parar. Se eu deixasse, irmão, tava um monte de gente mandando na minha vida. Se eu deixasse aqui em casa, seria um entra e sai. Se eu deixasse, não tava nem mais aqui nas redes sociais, porque o que já veio de gente querer se meter na minha vida, vai se meter na tua vida, ora. Se é mulher, vai lavar a louça. Se é homem, vai virar o concreto. Não tem o dom, não sabe fazer o que a gente faz, pelo menos não se mete, não fala. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Deixa Deus te usar nas redes sociais. Deixa Deus te usar nas mídias sociais. E mais, hein, irmãs? Eu vou deixar um recado aqui, pais e irmãs. Fique aonde Deus tem te colocado. Não queira ir além. Porque senão você vai arrumar uma tempestade.
Quando chegar lá em cima, Deus vai falar assim, ó, que consagração é essa que não existe na minha escritura? Se nem o jumento eu consagrei a pastor, por que você se consagrou a isso? Não, não foi eu não, meu senhor. Foi o sacerdote lá da igreja. E não adianta querer tirar da reta, não. Que o Criador vai cobrar, tá? Tudo aquilo que está fora das escrituras não tem respaldo bíblico, Deus vai cobrar. O próprio Jesus falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu vou ficar por aqui, que eu tenho que descansar um pouco meu coração para o culto que vai ter daqui a pouco. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Entendeu aí a mensagem, meu irmão? Entendeu aí? Quero dar um abraço aí para os meus amigos, para minhas amigas, e principalmente aqueles que são apoiadores da obra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações, e tem mais. E tem mais. Faça só o que a Bíblia manda, não vá além. Porque no Apocalipse está escrito, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ainda ensinando o Evangelho de Cristo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Se der mais tarde, fique ligado. Eu vou vir com outra live aqui. Essa mensagem de hoje foi a tentação de Cristo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Confira aí tudo que está no meu canal no YouTube. Você vai ser edificado em nome de Jesus. Entendeu? Você vai ser edificado. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.